Meu nome é Luciano Patrocínio dos Reis, sou professor da ETEC Antônio Padre Cardoso de Batatais, coordenador do curso técnico em mecânica do Centro Paula Souza. Também sou empresário na cidade e faço parte do grupo Ajudar Sempre Batatais. Num vídeo passado a gente falou sobre a recuperação de válvulas expiratórias de respiradores, trocando membranas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adaptações de máscaras de mergulho para fazer a ventilação VNI, né, que é a ventilação não invasiva, que pode ajudar a não ser utilizada a intubação do paciente em UTI. Então, nesse caso aqui, a gente fez a aquisição de uma máscara de mergulho, que é, no caso aí, de hobby, e a gente vai receber essa máscara desse jeito, né, com essas embalagens. Com snorkel, que a gente vai descartar, com protetor auricular e mais nada. O que a gente tem que fazer para que essa máscara se torne viável para o tratamento do Covid-19? No caso aqui, a primeira coisa que tem que fazer é que ela não gere o aerosol. O que é esse aerosol? Aerosol é o ar expirado pelo paciente e ele não possa sair para a atmosfera no ambiente onde o paciente esteja. Ou seja, na UTI ou num quarto, onde é que ele esteja ali e tenha mais pessoas por perto. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer a inversão de válvula que fica nessa região. Então o primeiro passo que a gente vai fazer o desmonte dessa parte aqui. Não tem problema a hora que a gente forçar aqui se quebrar um dos pininhos, porque ele vem bem fixo. Então a gente vai pegar uma espátula, pode uma espátula caseira normal, e a gente vai fazer o esforço aqui e vai sacar essa proteção da válvula que é feita em silicone. Então vou pegar uma espátula, ela vem bem firme. Tirei a proteção. Vou retirar essa válvula, que é de silicone. Correto? E vou inverter o lado dela. Vou colocar pelo lado de dentro da máscara. Vamos colocar aqui. E a gente puxa através do pininho. Tá feito a inversão dessa válvula aqui. Tá? Então, essa daqui é uma situação de inversão de válvula. Aqui em cima ainda, a gente tem duas válvulas aqui que a gente pode estar utilizando. Nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando a máscara para os CPAP. Porém, a gente ainda tem que analisar se há possibilidade de ter vazamento nesse entorno da máscara aqui, na vedação entre o silicone e a parte transparente. As válvulas, elas estão situadas nessa parte interna, são de silicone também. Então agora a gente vai fazer o vestimento da máscara. Você vai fazer como se tivesse a força de encher um balão. E quando você estiver fazendo essa força de encher um balão, você vai passar a mão em volta da máscara para ver se tem algum vazamento entre o silicone e a parte transparente. Havendo algum vazamento nessa parte, você vai ser obrigado a desmontar a máscara e fazer fazer a colagem da parte transparente com o silicone. Não tendo nenhum vazamento, nesse caso, a máscara já está pronta para ser utilizada. Tá? Então essa aí aqui ela está adequada. Existem máscaras que pode ter vazamento. Se houver o vazamento, a gente vai ter que fazer o quê? O desmonte da máscara. Feito o desmonte, e a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer a parte de lixamento dessas bordas, onde tiver algum ressalto, rebarba ou alguma coisa nesse sentido,
e depois fazer uma adesivação, tá? Pode ser com silicone atóxico ou cola de contato para silicone. A gente faz em toda a superfície e volta ela na mesma posição. Feito essa parte da desmontagem, conferência, e se tiver feito, no caso, a colagem do silicone, a máscara está pronta, então é só a gente voltar e colocar o protetor da válvula aqui. Se quebrou o pininho, não tem problema, pode ser colado, que isso aqui é apenas um acabamento da máscara, tá certo? Então, tá feito aqui a nossa montagem. Detalhe: essa máscara, como não teve alteração desses duas válvulas aqui, vai ser utilizada para CPAP. Eu vou utilizar num respirador comum, onde eu tenho a via de inspiração e expiração. Eu preciso retirar essas duas válvulas que eu tenho na parte superior da máscara. Então vou tirar essas duas aqui e, no caso aqui, ela vai ser utilizada num respirador comum, onde eu tenho as duas vias de inspiração e expiração. E eu vou estar utilizando uma conexão Y para estar entrando na máscara VNI, tá? Então vai ser uma única entrada para estar utilizando na ventilação não invasiva para a respiração do tratamento do COVID no paciente. Quando a gente fala que a gente tem duas vias no respirador, a gente tem uma via de inspiração e a outra que é de expiração. O respirador, ele tem isso para controlar o fluxo do paciente. E no final dele, das duas traqueias, a gente tem o quê? Uma conexão Y, né? Que às vezes a gente vê por alguns vídeos aí que, a maioria das vezes, nos conectores que é utilizado em impressão 3D, principalmente o que o pessoal está utilizando do projeto 3D da Itália, eles são utilizados diretamente as conexões da traqueia direto na impressão 3D de duas vias. Ou seja, ele tem um caminho para expiração e outro para inspiração. Nesse caso aqui, a gente utiliza a conexão Y para ter uma única conexão junto com o adaptador que vai na máscara. E para que a gente proteja tanto o paciente como o equipamento, a gente tem um flexível, que pode ser o flexível e o filtro HME ou se não o EPA, que esse é o modo correto, né? Que a gente tem o algodoado eletrostático e mais o filtro de papel, que é onde vai manter a umidade da respiração do paciente enquanto ele está sendo tratado com a máscara VNI, tá? Esse aqui é um sistema para a gente fazer com um respirador comum, que a gente utiliza apenas um filtro. E a gente vai pegar, coloca o fisioterapeuta, né? Coloca a conexão com bastante pressão até chegar no anel de silicone que vai vedar. E depois, no caso, o filtro HME ou EPA, e a gente pode chegar e fazer a conexão. A conexão desses filtros são cônicas, então o vazamento dele aqui, a possibilidade de vazamento ou aerosol é zero, é nula. Essa parte que esse filtro aqui ele está desmontado, vai estar ligado no respirador. Então a gente vai ter essa ligação no respirador, uma parte de inspiração e a outra expiração, num único ramo que vai estar levando a alimentação do ar para o paciente. Então esse aqui é o detalhe para o adaptador simples que a gente fez e está funcionando aqui em Batatais. Agora a gente projetou um outro sistema também de duas vias como o adaptador italiano, porém com a nossa realidade brasileira, né? Qual que é a diferença desse adaptador para o adaptador simples? Esse aqui, independente se eu tenho
essas duas vias, é necessário e obrigatório a gente ter dois filtros. Por quê? Um, para a gente proteger o equipamento, para que o equipamento não seja contaminado, e o outro para que o ambiente não seja contaminado também. Ou seja, nós vamos ter que ter um filtro para a inspiração, que é quando vou utilizar o CPAP, pressão positiva, entrar diretamente por esse filtro, vai passar pelo ramo principal e vai ser colocado na parte principal da máscara. E depois que o paciente fez a inspiração e depois vai fazer a expiração, eu tenho que ter o descarte desse ar. E como vai ser esse descarte de ar? Vai ser por outras duas vias, que vai sair por essa parte angulada. Quando eu vou fazer isso aqui, o ar está contaminado. Ele está, no caso, contaminado com o Covid. E o que a gente precisa fazer? Colocar um outro filtro. Quando eu coloco o outro filtro aqui, eu estou resguardando o ambiente, que ele não vai ser contaminado também. E da mesma forma, a gente vai colocar nessa posição. Tá colocado e no caso eu vou ter a tampa do filtro que vai estar aqui. Eu coloco nessa posição, né? E vai estar mandando o ar limpo, o oxigênio, a mistura, né, de oxigênio e ar comprimido para dentro da máscara, e pelas laterais aqui vai estar saindo a expiração, o ar contaminado do paciente. Esse sistema de adaptador, essas duas válvulas são obrigatórias de estarem instaladas na máscara. Elas têm que estar instaladas na parte inferior da máscara, para que o paciente receba o ar, a hora que ele faça a inspiração, passe pela válvula, a hora que ele expirar, esse ar vai passar pelas laterais da máscara e ser jogada nesses dutos angulares aqui e ser jogado para a atmosfera. Então, esse sistema, tanto o italiano como esse aqui, a gente necessita de dois filtros. Então, independente da condição, precisa de dois filtros. Isso é custo para a gente, isso é custo para nós brasileiros em qualquer lugar. E o nosso sistema simples, que é o único que a gente pode ter com uma conexão Y, a gente coloca um filtro e a gente resguarda tanto o aparelho como o ambiente também. Se não tivermos esses dois filtros numa conexão dessa na máscara, há grande possibilidade de estar contaminando o equipamento. E o próximo paciente que vier a utilizar esse equipamento pode ser contaminado ainda mais, se ele não estiver numa condição tão ruim. Então é necessário e obrigatório que os fisioterapeutas, que às vezes não se atentaram, não estou criticando, mas pode, por um caso de emergência, acontecer isso. Que já vi isso pela internet, alguns vídeos, aonde não tem um filtro que assegure a condição do equipamento. E isso, queira ou não, pode afetar a segurança do equipamento e transpor o vírus para o outro próximo paciente que possa vir a utilizar esse equipamento. Os arquivos estarão disponíveis na internet junto com o vídeo, tanto dessa conexão como da válvula Y, como também da conexão simples para fazer o download. E quem quiser imprimir e ter o contato também vai estar lá com o meu e-mail para ter o contato e tirar dúvidas necessárias para a gente estar ampliando ainda mais essa corrente do bem.